tem livro no vídeo, vou fazer resenha pra vocês desse livro aqui, é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Vamos conferir então? A pessoa está super animada, né? É o primeiro livro que eu tô lendo da Colleen Hoover, eu nem conhecia a autora nem nada, mas foi um lançamento, acho que da Bienal e tal, eu vi muita gente comentando sobre esse livro, e na hora que eu vi sobre, né, li a sinopse dele, eu fiquei muito curiosa. Ele é um YA, né, um Young Adult ou New Adult. Eu vou explicar direitinho o que são essas terminologias, o que é esse gênero lá no blog direitinho. Mas é a história de um rapaz e uma moça, eles se conhecem, eles sentem uma atração incrível e eles resolvem que eles vão ser apenas parceiros sexuais. Eles não vão namorar nem nada, o cara ele não quer se relacionar romanticamente com garota nenhuma. Na verdade tem 6 anos que eles não relacionam de forma nenhuma com mulher nenhuma. Por causa de uma coisa que aconteceu na adolescência dele, ele ficou meio traumatizado. E ele impõe 2 regras pra essa menina, né, dessa moça. Que ela não deve perguntar nada sobre o passado dele e nem esperar um futuro. Gente, sendo muito sincera, eu não gosto de livros com um conteúdo sexual tão presente. Eu acho que na maioria das vezes os autores escrevem de uma forma muito idealizada, muito falsa, às vezes até grosseira, meio feia, sabe, com um monte de palavrão e tal. E eu não gosto, eu acho que não precisa de ser sempre a moça maravilhosa, barriga lisinha, seios fartos, linda, o cara fortão, barriga tanquinho, super performático, ele faz isso, ele faz aquilo, fogos de artifício. Pra que isso, né? Eu acho que não precisa, eu acho que você pode escrever de uma forma mais realista sem perder o charme, sabe? Acho que muitos autores, eles têm essa licença, claro, né, de vamos idealizar, vamos escrever de uma forma mais bonita, mais interessante, mas pra mim, sinceramente, não fica interessante. Eu olho e falo, nossa, lá vem, né? Lá vem o ator pornô, coisa sem graça. Acho que já deu. Acho que dá pra você escrever de uma forma realista e ser bacana também. Mas então você vai me falar, Débora, você sabia que isso era algo importante pra história. Por que você quis ler então? Gente, na hora que eu li o Não Pergunte sobre o Passado, eu fiquei curiosa. Eu falei, eu tenho que descobrir o que aconteceu no passado desse cara. Eu fiquei muito curiosa, aí eu fui, peguei o livro. Eu coloquei a sinopse completa lá no blog pra vocês entenderem. A história é da Tate, ela é enfermeira, né, ela já se formou e tal, e ela resolve fazer um mestrado em São Francisco. Pra isso ela se muda, né, pra ficar no mesmo apartamento que o irmão dela, que é piloto, então ele passa boa parte do tempo fora mesmo, então ela não vai incomodar ele nem nada. Só que o irmão dela, o Corbin, ele é muito ciumento, sabe? Ele é muito protetor com a irmã, ele acha que ninguém atende os padrões dele, ninguém é bom o suficiente pra ficar com a irmã dele. Quando ela era mais nova, né, ela conta que ele brigava com os amigos, quem se aproximava dela, que uma vez ela namorou um amigo dele, não deu certo, ele ficou uma fera com o cara. Então assim, ela já vai meio com o pé atrás pensando, vou ver se isso vai dar certo mesmo, né? E como ela vai estar muito atribulada, ela vai estar na faculdade, plantando no hospital, que ela arrumou um emprego, ela fala, eu vou conseguir levar isso numa boa, porque a gente não vai ficar tanto tempo juntos. E aí ela conhece o vizinho de porta deles, o Miles, ele é amigo do irmão dela, né, eles são pilotos, e tem toda essa história, né, da atração incrível que eles sentem um piloto, e ela pensa, eu vou estar muito atribulada, eu tenho muita coisa pra fazer, realmente um namorado agora não vai me ajudar, mas né, ir lá de vez em quando encontrar ele, vai ser bacana, vai dar certo. Só que muitas vezes ela vai, se encontra com eles escondidos, porque o irmão não pode saber de nada, obviamente, né, senão ele vai ficar uma fera com o cara. E depois de tudo ela fica às vezes meio se sentindo mal, sabe? Terminou, ele entrega a roupa pra ela, fala, vai embora, né, tipo, acabou, tchau. E ela fica, poxa, só isso? Eu só vim pra isso e acabou? É literalmente isso? E muitas vezes ela fica meio chateada, ela sai magoada, e aí ela vai, desce às vezes e vai conversar com um senhorzinho que trabalha no prédio, né? É o Cap, ele tem 80 anos de idade, ele faz de tudo ali, sabe? Ele fica ali na recepção, ele chama o elevador, ele faz várias coisas assim ali no prédio, né? Conserta as coisas que às vezes precisa de consertar, ele faz serviços gerais ali dentro. E às vezes ela desce, vai lá bater um papo com ele, pedir uns conselhos. E, gente, ele é um fofo, eu adorei. Foi um dos personagens que eu mais gostei no livro. Ele às vezes pede pizza, porque ele sabe que ela vai voltar tarde do hospital e ela vai estar cansada, com fome. Escuta os problemas que ela tem pra contar. E desde o início ela fala, você tá gostando dele. Aí ela, não tô. Você fica atenta. Ele é muito fofo, e aí ela às vezes vai lá, desabafa com ele, e aí um dia ela vai e reclama, né? Fala com ele, que ela não entende o que aconteceu.
pra ele agir dessa forma, né? Não querer um relacionamento romântico mais com mulher nenhuma. Por quê? E aí ele vai e fala daquela forma sábia, né? De senhorzinho de idade. Porque ele fala que muitas pessoas só envelhecem, não aprende nada com a vida. Mas que ele não, ele à medida que os anos foram passando, ele foi ficando mais sábio. Então que as pessoas devem ouvir ele. E ele explica que às vezes acontecem algumas coisas na vida das pessoas que elas não conseguem superar. Então que uma pessoa que já viveu o melhor e o pior do amor, né? O lado feio e o lado bonito, nem sempre depois que ele passa pra esse lado feio, ele consegue superar o que aconteceu na vida. Então que, tipo, não era pra ela julgar, era pra ela tentar entender o que tá acontecendo e, se não tivesse dando certo, ela saía antes que ela ficasse muito magoada. E, obviamente, ela não consegue, né, gente? Eu acho interessante que, assim, o fato de que os dois vão terminar juntos, eles vão se apaixonar e tal, tá aí já, né? A gente já sabe. Mas isso não estraga a história. O interessante é saber o que vai mudar na cabeça do Miles pra ele topar no final das contas que ele vai ter uma namorada. É muito interessante porque a forma como o autor escreve é assim. A gente tem um capítulo da Tate, no presente, e um capítulo do Miles, que é um flashback, né, quando ele tinha os seus 18 anos, e aí a gente vai descobrindo aos poucos o que aconteceu com ele. Só que assim, os capítulos são intercalados, então pra você continuar sabendo o que aconteceu ali no passado, você vai ter que ler um capítulo do presente. E aí você fica, meu Deus do céu, então foi isso que aconteceu com ele. Aí o capítulo termina e você fala, ai, vamos ler mais um da Tate pra gente descobrir se foi isso mesmo. Ah, não foi isso que aconteceu com ele. Gente, o que aconteceu com ele então? Você fica super curioso. E eu achei bacana que a história vai sendo conduzida pra ir acontecendo a mudança neles, pra culminar no final lógico. Não é tipo, os dois se conhecem, ela se apaixona, ela vai convencer ele de alguma forma a ficar com ela, e aí ele muda de ideia e vamos ser felizes para sempre. Não, não é assim. Tanto um amigo dele, o Ian, né, conhece ele desde que ele era criança, e o Cap, eles vão conversar com o Miles pra ele mudar de opinião, não mudar de opinião, mas pra ele confrontar o que aconteceu no passado dele e ele conseguir tocar a vida, né, de uma forma normal, porque o amigo dele fala que desde que aconteceu aquilo com ele, ele virou um zumbi. Ele come, dorme, trabalha, sai, mas ele não vive realmente, ele não quer se relacionar, ele se afasta de algumas pessoas e que isso não tá certo, ele tem que confrontar o que aconteceu com ele e tocar a vida normal, não faz sentido ele viver assim pra sempre. Eu gostei dessa forma como ela escreve, a forma como ela introduz os personagens, ela não vai colocando um monte de personagem na história que não faz sentido nenhum. O livro ele é bem pequeno, sabe, gente? Ele é bem sucinto. Então não faz sentido ela ficar enfiando um monte de coisa ou querer aprofundar demais uma história que não vai ter tempo de ser desenvolvida. Então os personagens que são apresentados é porque eles têm alguma importância pro desenrolar da história. Então seja o amigo que vai estudar com ela um dia, né, com a Tate, seja o cara lá, o vizinho que fica dando em cima de todo mundo, que trai a esposa. A gente não fica sabendo, assim, por exemplo, muito do passado da Tate, ou coisas, por exemplo, sobre essa esposa, porque isso não tem importância pra história. O passado que é interessante é do Miles e o resto dos personagens é dali pra frente. Então, assim, o livro ele é bem desenvolvido, as coisas que vão acontecendo, elas vão fazendo sentido. Eu gostei bastante. Não vou dizer pra vocês que esse foi o melhor livro que eu já li na minha vida, mas eu gostei, eu achei ele interessante, achei que ele foi bem rápido, não fica enrolando muito, te enrolando demais pra contar o que tá acontecendo. E ele cria uma expectativa que depois, assim, vale a pena. Não é tipo, chega no final e você fica frustrado porque não aconteceu nada, né? Fala, nossa, era isso? Que besteira! Então eu gostei porque, no final das contas, é um final lógico, dá pra você entender o que aconteceu ali. E a autora conduz a história toda de uma forma bem bacana, bem interessante, bem constante, sabe? Então, gostei. Eu fiz uma escala de 1 a 5 lá no blog, se vocês quiserem saber então quantos livrinhos eu dei pra esse livro, vocês conferem por lá. Eu coloquei a sinopse completa por lá, algumas frases que o Cap fala que são bem interessantes, que vão te dando meio que uma ideia do que aconteceu. Coloquei direitinho lá o que é o YA e o NA, né, o Young Adult e o New Adult, pra vocês entenderem o que significa isso. Coloquei os outros livros que a autora publicou aqui no Brasil, ela tem vários livros, todos eles são mais ou menos com esse tipo de temática, pelo que eu entendi. Não digo que eu quero ler mais um dela, porque esse não é exatamente o tipo de livro que eu gosto, mas achei bem interessante, gostei bastante. Gostei de ter lido algo diferente, porque se não fosse por essa ideia de ter uma
coisa que me atiçou a curiosidade, eu nem ia querer ler esse tipo de livro, mas é interessante pra gente conhecer outros gêneros e tal. E é isso, então vou parar de matracar, né? Chega, já deu, vocês já entenderam que eu gostei, indico pra vocês, né? Leiam também, o livro é bem interessante. Se você gostou, então, aquela coisa de sempre, não esquece de curtir, compartilhar pra todos os seus amigos verem essa resenha também. Dá uma passadinha no blog, o link vai estar aqui no card pra vocês verem tudo que eu falei lá sobre a autora. Não deixa de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, então.